Um grave acidente na rodovia Washington Luiz envolvendo 3 carretas e um carro de passeio provocou, gente, a morte de uma pessoa, do advogado Glaucio Rogério Gonçalves, 53 anos. Ontem esse acidente, chamou a atenção das pessoas em São José do Rio Preto. Essas imagens foram ganhando, através das mídias sociais, outras cidades, outras regiões, e uma cena muito forte, que a gente vê ali, porque não é sempre que a gente tem essa imagem de um carro prensado entre 2 carretas, e foi o que aconteceu. Na verdade, esse acidente envolvendo 4 veículos, 3 carretas, e esse carro que foi literalmente esmagado, o carro que ele estava ficou prensado. Você vai ver aí na reportagem, nas imagens feitas pela nossa equipe. Põe na tela. O acidente foi quase em frente à base da Polícia Rodoviária Estadual, no sentido São Paulo interior. Com a força do impacto, o veículo foi parar em cima da carreta da frente, com as rodas para cima, e foi esmagado pela carreta, que não conseguiu frear. A imagem chocou quem passava pelo local. O veículo ficou completamente destruído entre os 2 caminhões. Segundo o boletim de ocorrência, a carreta teria sofrido uma pane e o motorista não teria conseguido acionar o freio. O trânsito no trecho estava lento por causa das obras de ampliação da Washington Luiz. Os trabalhos de resgate duraram quase 5 horas. Além da interdição por causa do acidente, aquela área precisou ser isolada por causa do risco de vazamento. Uma das carretas transportava ácido sulfúrico e foi preciso um guindaste para auxiliar na remoção. Quando finalmente as equipes de resgate conseguiram retirar a vítima das ferragens, não foi possível fazer mais nada. O advogado já estava sem vida. Glaucio Rogério Gonçalves era o único ocupante do veículo. O trânsito só foi liberado totalmente perto das 11 da noite. O acidente foi quase em frente. Realmente muito triste essa história, Provavelmente esse advogado estava voltando para casa. O velório de Glaucio vai acontecer a partir das 8 da noite, hoje na capela da funerária Fortaleza, em Mirassol. Uma pessoa bastante conhecida em Rio Preto, na região. O sepultamento será amanhã, às 2 da tarde, no cemitério da Paz, em Rio Preto. A gente vai conversar ao vivo agora, falando desse caso, com a Thaís Gomes, que está lá na base da Polícia Militar Rodoviária. Tem mais detalhes, inclusive, estou vendo a Thaís aqui na tela. Atrás dela, uma dessas carretas envolvidas. Na verdade, só o cavalo que a gente tem aí, porque a carga foi feito o transbordo, um desses veículos pesados envolvidos nesse acidente. Ô Thaís, bom dia para você, quase boa tarde já. Como é que está o trânsito nesse momento? A gente tem alguma orientação importante? É difícil, amiga? Porque a gente está em trânsito, a gente está sempre muito preocupado, dirigindo para a gente, muitas vezes cuidando de outras pessoas, mas numa situação dessa de trânsito parado, quase que a gente não consegue imaginar o que eu posso fazer para evitar algo desse sentido, Bom dia para você. Oi, Nelson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Como você destacou, já falo sobre o trânsito. Aqui atrás, Eduardo Garuti mostra pra gente a carreta, uma das carretas que se envolveu nesse grave acidente, inclusive a carreta que prensou e esmagou o carro em que estava Glaucio Rogério Gonçalves Gouveia. A morte dele foi confirmada ontem, às 8h59 da noite, Após todo o engavetamento, a Polícia Militar foi chamada, Corpo de Bombeiros. No total, foram 4 viaturas e 9 bombeiros que atuaram para a retirada da vítima no local. Infelizmente, ele morreu por conta deste grave acidente. Aqui a gente só vê a cabine, todo o trabalho, foi um trabalho muito extenso, um trabalho muito longo, de muitas horas ontem, para fazer a retirada, então, destas carretas. Inclusive, foi necessário um caminhão MUC, para retirada da carreta que estava em cima do automóvel, essa que a gente mostra ao vivo. E sobre o trânsito que você perguntou para a gente, o trânsito neste momento é um trânsito tranquilo. Nós estamos no sentido Mirassol, Rio Preto, é um trânsito muito tranquilo. Esse horário é um horário mais tranquilo. O horário de ontem do acidente era um horário de pico, no quilômetro 443, o trânsito estava totalmente parado. Neste momento não, o trânsito flui tranquilamente nos 2 sentidos. Um pouco mais para frente a gente sabe que começam as obras da duplicação da Washington Luiz, então o trânsito fica mais lento, mais complicado e requer muita atenção. A gente sabe disso, Ontem foram 7 horas de trabalho das polícias, enfim, para que o trânsito fosse liberado. E agora a gente fala de orientações da própria Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar Rodoviária, que é dirigir com calma, com paciência, atenção, manter o foco no trânsito. Isso é muito necessário, principalmente para evitar colisões
como a de ontem. Uma outra situação, o uso do acostamento. Muitas pessoas, muitos motoristas têm usado o acostamento para conseguir chegar mais rápido, né? Em algum desvio, em alguma possibilidade de tentar sair daquele trânsito, daquele tráfego tão pesado. Mas o uso do acostamento é uma infração e está sendo fiscalizada pela Polícia Rodoviária Estadual. Inclusive é uma infração gravíssima que está no Código de Trânsito Brasileiro, né, no artigo 193, que leva, então o motorista leva uma multa de R$ 880,41 e 7 pontos na carteira. Infelizmente, a gente sabe que por conta dessa lentidão no trânsito, por conta das obras ali no sentido de Mirassol, o trânsito fica muito lento. Nós temos muitas carretas, muitos caminhões e isso, né, a velocidade é mais lenta, os carros também acabam seguindo ali e tudo fica muito mais lento. O trânsito fica lento, a trafegabilidade fica muito difícil. Então é necessário paciência, tranquilidade. Tivemos uma situação, né, nessa carreta que foi uma questão mecânica ali, mas a gente tem que ter total atenção, foco no trânsito. Não usar o celular, isso também foi repassado para a nossa equipe de produção, como uma orientação por parte da Polícia Rodoviária. Não uso do celular, atenção total, porque por um deslize bate no carro da frente, né, na traseira do carro da frente, e aí isso vai causando um congestionamento, vai causando grandes situações, problemas, acidentes e até mortes, como no caso de ontem, infelizmente. Muito triste realmente. Em primeiro lugar, os nossos sentimentos aos familiares, né, que nesse momento, né, estão chorando a perda precoce desse rapaz. Você vê a foto dele aqui, a gente está com ela na tela aqui, Thaís, um rapaz extremamente jovem, né? Extremamente jovem, que fazia esse percurso quase que diariamente, tanto que ele vai ser velado em Mirassol, né? Porque ele frequentava essa área, São José do Rio Preto, Mirassol, como nós, né, Thaís? A gente está em trânsito todos os dias, a gente está sempre sujeito a acidentes, tomara que nunca aconteça nem com você, nem comigo, com nenhum de nós, mas a gente está sujeito, por isso é importante a gente ter essa cautela. Ótimas orientações que você passou, amiga. Infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado. Thaís, obrigado por enquanto, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo, falar de outros assuntos. Enquanto isso, eu sigo aqui com o Balanço Geral. Inclusive, antes de eu passar aqui para o próximo assunto, ontem eu conversava com alguns amigos, inclusive que estão no trecho há bastante tempo, que são caminhoneiros. Só um cavalo desse, para você ter uma ideia, pesa 6 toneladas. Só o cavalo. Então você imagina o peso que ficou sobre esse veículo. Agora, eu não sou perito, tá certo? Eu não sou especialista, mas de uma coisa eu posso dizer, eu não estou afirmando que foi nesse caso, mas são 3 carretas relativamente novas. 3 carretas relativamente novas. Dificilmente uma carreta com essa idade perde freio, mas não estou afirmando que isso aconteceu, tá bom? A perícia vai dizer. Também não estou sugerindo que tenha acontecido outra coisa, mas uma carreta nova, né, como essas daí, dificilmente perde freio, dificilmente, né? Então, será que ocorreu uma outra situação? Foi um outro tipo de pane? Não sei, não estou acusando, mas estou levantando situações. É importante que a perícia faça isso. E você que está no trecho, muito cuidado, né? Só para concluir aqui, a própria Polícia Rodoviária Estadual, Federal, diz o seguinte, né? Você está num trânsito lento, está parando muitas vezes, dá uma margem de segurança entre o seu carro e o veículo da frente, no sentido de, eu estou vendo a roda do veículo que vai à minha frente, um espaço para quê? Você está parado? Se você começou a ouvir que está vindo o carro batendo atrás de carro, de engavetamento, que a gente fala, aquela você está no meio da linha, irmão, já esterce e vai para o acostamento. É a sua chance que você tem de sair dali. Eu tento não ficar entre caminhões, mas nem sempre é possível, né? Infelizmente, muitas vezes, quando a gente dá uma brecha de segurança, um espaço, né? Muitas vezes vem alguém e preenche. Então, assim, todo mundo quer pegar a beira, né? Então, assim, a gente não consegue nem ter essa margem de segurança. É claro que falando aqui, depois que tudo acontece, fica mais fácil. Ah, Nelson, aí também, né? Aí é fácil, você não estava lá. Obviamente, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Longe de mim querer pregar algum juízo. Eu estou dizendo, se for possível, né? A gente ter essa margem de segurança, distância, sempre tá muito atento, tá bom?